Welcome, Evandro. E thank you pelo tempo e disponibilidade. Como estava a dizer, não é todos os dias que nós temos um ícone de uma área e não é todos os dias que sentamos com a pessoa para conversar. Então, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo ao Papo Sobre Nada. E nós começamos sempre este programa a pedir que os nossos convidados nos levem até o início de tudo. Quando é que o Evandro Maochas, ou o Maochas como é mais conhecido, entra para o mundo do audiovisual, para o mundo do cinema, enfim, quando é que Evandro Maochas se torna Evandro Maochas e como é que foi a trajetória até chegarmos no dia de hoje? Thank you. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É papo sobre nada, né? Se eu não quiser falar também estou à vontade, né? Bom, falar de como surgiu Evandro Maochas, eu acho que foi quando os meus pais decidiram que esse seria o melhor nome para me adequar. Não faço ideia de onde foram tirar uma inspiração. Evandro, em 1979. Em algum momento até associei a algum nome russo ou coisa assim. Com o tempo fui descobrir significados de nomes. Então era a tecla do estrondo, né? Ok? E quando eu fazia hip-hop, o meu nome até ficou esse, né? K-Crack, like the key of thunder, something like that. Ok? E sim, então daí para frente percebi que estou aqui na Terra para fazer algum barulho. Já estive em várias lutas, vamos assim dizer, por aquilo que era na cultura do audiovisual uma necessidade. Lembro-me que a primeira era, que eu falei, referi-me aqui ao hip-hop, por exemplo, naquela altura onde usávamos cassetes, né? Mas escutávamos CDs. Então, tipo, CD era uma coisa meio que inalcançável, vamos assim dizer, para nós. Só tínhamos moçambicanos, lembro-me do Alípio Cruz, é o único nome que ocorreu-me agora, moçambicanos que estavam na diáspora, né? Portugal, etc. Esses conseguiam, sim, lançar discos. Nós lançávamos cassetes. Acredito que até hoje ainda há gente que lança cassetes, não sei como. Enfim, então naquela altura eu me lembro que o desafio era mesmo como é que a gente consegue ultrapassar ou passar desta fase das cassetes para o CD, né? Eu lembro-me que envolvi-me nessa causa. Naquela altura, lembro-me que os primeiros CDs, pessoas como Lisa James, estivemos no mesmo barco, na mesma luta, enfim. Então, passado isso veio e vídeos. A gente assiste os vídeos. Na altura era Channel Olo, MTV, yes. Localmente depois apareceu o DJ Marcel, foi ele que veio fazer de alguma forma a revolução, ou seja, tirar-nos daquela ideia de que isto era algo inalcançável para algo fazível. Ele é estrangeiro, logo ficou na nossa mente, tipo, eles são mais privilegiados, têm mais oportunidades, etc. Mas ele não fez fora, ele fez o que ele fez estando cá, né? Locais, exato, e usando uma banda da Beira, me lembro na altura que era os Giovanna, sim, e então isso de alguma forma inspirou-nos a perceber que é possível. Não que a gente até não tivesse tentado de outras maneiras. Eu me lembro que nessa altura, quando disse como tudo começou, a minha mãe, Susana Rita, portanto, ela sempre, desde que eu me conheço por gente, esteve ligada à comunicação. Ela era titia das crianças na Rádio Moçambique quando eu era criança. Lembro-me de pessoas como o Didinho Caetano, que nasceram, sim, o tio Didinho, que cresceram e surgiram através do programa dela. Os que ficaram na Rádio Moçambique hoje em dia, Coutinho Zita, sim, alguns nomes que estão lá no programa da criança são mesmo herança da época dela lá.
eu sou filho, não podia fugir à regra, cresci na Rádio Moçambique, cresci na TVE na altura, cresci na RTK, ou seja, sempre estive rodeado de microfones, câmaras, rádio e televisão, né? E daí o gostinho pela área e as lutas serem sempre associadas, né? Certo, nós já na TV tentávamos fazer vídeos musicais, mas e até tinha recursos melhores que qualquer outra pessoa, né? Mas o que acontece é que numa televisão pública, estatal e tal, as regras são as mais standards possíveis. Ok, eu estou aqui diante de duas câmaras que, naquilo que é o meu entendimento sobre audiovisual, não estão a cumprir uma regra, estão a quebrar uma regra, né? Mas eu parto do princípio que para quebrar uma regra é porque se conhece a regra. Ok, os vídeos musicais tendem a ser uma espécie de quebra de regras, né? Trazer novas identidades visuais, novos estilos, enfim, ser atrativo e apelativo para o público. E na TVM isto era muito que utopia, né? Na TV na altura era tipo, não, as coisas têm que ser filmadas de um jeito. Então, ok, não é que fosse mau, mas não era suficiente para atrair jovens, porque nós estamos a fazer uma comparação direta de um vídeo moçambicano e de um vídeo norte-americano, né? Ok, foi um dos, como é que eu digo, dos impulsos, vamos assim dizer, para entrarmos no audiovisual e começar a tentar fazer alguma coisa. Quando entramos no mercado tinha o MG também, que hoje em dia também já é cineasta, já tem algumas obras em Angola feitas. Sim, mas quando começamos mesmo, eu me lembro, estou a olhar para esse espaço, tínhamos aquele projeto, um dia temos que abrir o nosso estúdio, queria uma coisa mais formal, né? E nisso, logo no meu primeiro emprego, que foi na escola da minha mãe, da minha tia, o Colégio Minha Munda, os meus salários eram comprar câmera, comprar computador, eu vivia para isso, né? Com o plano de um dia ter o tal estúdio. Nesse meio termo aparece alguém e diz: quando é que esse estúdio vai aparecer? Computadores eu vejo, câmeras eu vejo, mas não estou a ver produto, né? Tipo, não estou a fazer nada com isso. Não, um dia, nós e a procrastinação, né? E até que o Inácio Navel conseguiu me convencer a fazer alguma coisa. Então, na verdade, nós começamos por casamentos, né? Casamentos familiares e tal. Eventos, né? Assim, e os casamentos levaram-nos a eventos corporativos, e os eventos corporativos obrigam a registrares uma empresa, tens que faturar, etc. E assim nasceu a Maochas Produções na altura, né? Entramos nas publicidades. Aliás, primeiro entramos nos vídeos musicais e os vídeos musicais nos levaram à publicidade. Pelo bem ou pelo mal, quando a situação econômica do país complica, porque no início gastava-se balúrdios para fazer produções audiovisuais, né? Tipo, não sei se te lembras, nós chamamos a época de ouro, o verão amarelo, etc. Tipo, sim, as telefonias e tal, bancos, tu vias um elenco de mais de 100 pessoas. Hoje é complicado. Exato, então havia muito dinheiro envolvido nas produções. Tipo, estávamos a andar num caminho que tão cedo, se calhar, íamos competir a pé de igualdade com grandes indústrias internacionais, né? Enfim, veio a queda do dólar para a metade, estamos aqui até hoje, e tudo reduziu para tal metade, ou menos, né? E o que aconteceu a partir daí foi que oportunidade para, vamos dizer, para nós, os videomakers da altura, para as agências publicitárias começarem a testar-nos, né? Porque eles já não conseguiam, para campanhas simples, ter aquele mesmo aparato, técnicos, equipamento, etc. Tinha coisas que até vinham de fora, tipo câmaras caminhões da África do Sul para virem fazer uma filmagem cá. Mas isso teve que parar. E aí a nossa oportunidade, né? E é sempre assim.
uma crise traz oportunidade para novas pessoas, né? E foi assim que entramos, de facto, vamos dizer, nos vídeos musicais. Aliás, estava a falar agora da publicidade. Publicidade vai andando e começa um novo desafio, né? Tipo, publicidade é aquilo que os clientes querem, vídeos institucionais, documentários institucionais, é aquilo que os clientes querem. Quando é que chega o momento de nós trazermos o que nós queremos, né? Sempre temos que levar um pouco daquilo que é criativo, mesmo para o trabalho dos clientes, mas sempre estás limitado, né? Tu queres contar tuas histórias, tu queres falar do teu povo, ou seja, resumindo esta parte, nós somos o que nós consumimos. Eu estou vestido, tu estás vestido, esse lugar está decorado muito de acordo com aquilo que a televisão e o cinema nos apresentam, né? Eu diria, se nos habituam a ver, eu falei da MTV, Channel O, etc., esses canais davam coisas, filmes, conteúdos norte-americanos, né? Então era essa indústria que nos alimentava. Eu vestia de pés à cabeça exatamente como eu via nos vídeos musicais, né? Éramos chamados aqui até de o novo termo, vândalos, né? Da altura, tipo calças embaixo da cintura, não sei o quê, etc. Mas eu podia estar vestido a forma como Moçambique se identifica. Mas qual é essa forma? Algum dirigente nosso percebeu até então, tipo, não vou generalizar, mas em cada setor existem pontos focais, pessoas que têm poder de influência, provavelmente. Eu diria, estas pessoas, seria a melhor forma de colocar isto, ainda não perceberam que até eles estão a vestir, a falar, a comer do jeito que o Ocidente sugeriu, né? E é mesmo uma sugestão, né? O cinema, o audiovisual é uma sugestão. Nós somos aquilo que fomos sugeridos a nos tornarmos. Eu imagino que existe uma entidade mundial que queira o mundo de um certo modo e financia a indústria de Hollywood e o mundo se comporta daquele jeito, né? Eu creio totalmente que nós todos somos influenciáveis e somos influenciados, né? Tipo, quando dizemos pensamos, nós que estamos a falar ou a ter ideias próprias, 50% sim, mas outro 50%, se tu estivesse num outro contexto, num outro ambiente, num outro espaço, provavelmente não ias concordar das mesmas ideias, das mesmas... Deu para entender, né? Exato. Então, sim, a gente começa a pensar no cinema desta forma, tipo, como trazer para nós aquilo que é nosso, a nossa cultura. Neste trajeto a gente já ganhou alguns prêmios, né? Eu já assisti a outras premiações e eu acho muito engraçado um cenário. Quando nas premiações incluem estrangeiros, africanos, como África do Sul, sei lá, podia dizer Ghana, qual é outro país muito influente? Nigéria, etc. Quando eles são chamados ao palco, tu percebes que ele é um nigeriano. Ou, se for a nível global, africano, né? Mas falando especificamente de nós africanos, consegues perceber, este é da Nigéria, este é do Ghana, enfim. Um moçambicano, não é possível, né? Entendes? E eu às vezes lá tento inventar umas camisas de capulana e não sei o quê para me enturmar e os colegas de lá, ei, estás com roupa de chiguiano? Amém. Então, é um desafio, estás a ver? Nem nós próprios percebemos o quanto fomos alienados por audiovisual e influências culturais alheias, né? No caso, fomos colonizados, né? E não estamos a perceber. E achamos que fazendo essas piadas, não sendo originais nossos, estamos a fazer uma boa coisa. Porque é assim que nos instruíram, é assim que a gente cresceu, né? Não culpo os meus irmãos. Mas enfim, a tua pergunta foi muito simples, a minha resposta já vai longa,
Não sei se daqui surgiu alguma outra questão. Sim, claro. Surgiram várias. E uma delas é com relação ao desafio. O programa surge com o intuito de inspirar novos fazedores, okay? Nas diversas áreas que a nossa indústria tem. E é sempre bom falarmos um pouco sobre as dificuldades que os agentes dentro dessa indústria passam e como resolvem. É verdade que desta assim uma volta em algumas dificuldades, mas gostava que aprofundasses um bocadinho mais sobre as principais dificuldades que tu tiveste durante o teu trajeto profissional como cineasta. E depois, como é que tu conseguiste superar essas dificuldades? Uau, eu não diria que as dificuldades estão superadas, né? Eu fui lançando aqui várias etapas do trajeto, cassete para CD, estamos a... Sim, portanto, do analógico para o digital e sei lá, hoje em dia nem os CDs temos, já estamos mesmo numa era de digital, exato. Enfim, em cada etapa, o que eu posso dizer é que os desafios sempre existem, né? Existe sempre uma resistência à mudança, tipo... Quando eu falava aqui do ponto focal, as pessoas com poder de influenciar politicamente e, vamos dizer, socialmente, quando não têm feito o seu papel de forma clara e intencional, nós acabamos fazendo meio que a força, né? Ou seja, cada uma dessas etapas foi, vamos dizer, 60%, 90% ultrapassada, mas por um esforço coletivo. Interessante, eu reconheço isso. Eu quando digo, eu posso afirmar, por exemplo, algo como eu fui um dos primeiros rappers neste país, né? Tipo, e encontrar evidências, por exemplo, na TVM, lá nas gravações dos programas da minha mãe. Mas isso é o meu ponto de vista em relação ao espaço onde eu estou. Quem tinha acesso às câmaras, à TVM, etc. Mas no mesmo instante, eu noto hoje que o país inteiro sempre existia em cada província, em cada localidade, em cada distrito, alguém a fazer alguma coisa em favor daquela causa, né? Por mais que nem percebesse que está numa causa, para ele se calhar achar que é o primeiro lá onde ele está. Assim, agora me lembro do Eduardo Carimo, na altura que lançou Quem Não Vai à Escola, imagina. Sim, vês, essa música pela rádio, foi lançada na rádio que eu me lembro, se tornou viral na altura. Mas eu, na minha memória, eu já cantava muito antes daquilo. Mas aquilo temos que considerar o primeiro, vamos lá dizer, rap, etc. Porque foi o que se popularizou, né? Não sei se estou aí de encontro a resposta, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: desafios sempre há, e quando eu percebo que se as entidades não agem, as pessoas de forma natural começam a suas próprias soluções e vamos ultrapassando um obstáculo, uma barreira e assim por diante, né? Hoje a gente olha para... É muito comum entre os cineastas, o governo não ajuda. Eu não posso dizer isso, porque há pouco tempo o Neto Canema, Mostra os Filmes, ganhou, por exemplo, através do concurso CONFIAC, que é do Estado, do Ministério da Cultura, do INIC, e tivemos um fundo para continuar com a plataforma de cinema, né? Se eles não tivessem nos dado aquele prémio, a plataforma já estava parada desde junho do ano passado, né? Estaria parada. Então, dizer que não ajudam é injusto, mas dizer que ajuda acaba sendo ínfima em relação à quantidade e a tanta coisa que existe, isso é verdade. Então precisamos criar aqui, vamos dizer, este é o desafio atual, uma consciência. É muito grande o desafio o que nós temos, porque passa um pouco pela cultura e eu diria até, em suma, é um desafio cultural. Por quê? Hábitos, né? O empresário, quando nós aproximamos para pedir algum apoio, ele questiona-nos, tipo, de que maneira ele vai ter retorno, né?
Aí tu, ok, vais ter retorno porque o público vai assistir o nosso trabalho e através vais ter a tua publicidade indireta e não sei o quê. Essa é a ideia. Aí quando vem a pergunta, esse público é qual? Aí vamos ao público, não temos massa crítica. Não temos um público porque o público recusa-se a pagar para assistir um filme nacional, não aprendeu a ver obras de outros iguais, irmãos moçambicanos, entrou na sua mente em algum momento, não sei como é que isto aconteceu, a ideia de que aquilo que é nosso não presta, e não é bom, e etc. E prefere assistir conteúdos externos. Mas quando a gente analisa indústrias africanas como Nollywood, que agora é a terceira maior mundial, percebe que os filmes que tornaram a indústria possível são locais. São os locais a assistirem coisas dos locais. A gente teve essa percepção também com a música. Tipo, a nossa música demorou a arrancar porque nós já consumíamos música angolana, principalmente, né, brasileira, etc. Até percebermos de alguma forma que os angolanos se apoiam, eles se assistem, eles se consomem. Então não é possível existir uma indústria, ultrapassamos essa dificuldade sem que de base o problema de nós apoiarmos-nos a nós mesmos seja ultrapassado, né? Isto é tão simples como eu perguntar a ti mesmo, já assististe algum filme meu? Não. Então, é quase sempre assim. Eu já sei que ias dar uma resposta parecida, né? Senão não arriscava fazer a pergunta. Mas é isso, nosso apoio é muito que superficial. Entre nós mesmos, nós ainda não aprendemos a valorizar o trabalho do outro. E não só apenas, vamos dizer, quando eu digo assistir, eu aqui fiz questão de dizer assistir pagando, né? Porque eu tenho sala de cinema em Maputo que a gente tenta colocar filmes lá, e quando eu coloco a proposta de temos que colocar filmes nacionais, sim, mas tem que se pagar para assistir. Essas salas têm a experiência passada de, mas nós já pusemos filmes aqui até de borla, não vem ninguém. A massa crítica que aparece, nem posso chamar esse nome, os poucos que aparecem para assistir são sempre os mesmos, é um grupo restrito, etc. Então nós na casa criamos a política de que não se paga mesmo, é ilusório pensar nisso. Temos aqui sessão de cinema às terças, às segundas, às quintas, são salas diferentes, cada uma com o seu programa, mas não tens pessoas para irem lá. Mas tens pelo menos 3 faculdades assumidas, a ECA, SIM, a ISARC. Só os alunos dessas faculdades, se percebessem, ainda ontem acho que cheguei a essa conclusão. Isso é tão caricato que esse cineasta que está se a formar em cinema, está se a formar e ele tem na ideia algo como, quando eu lançar o meu filme, vão render, hão de vir assistir e não sei o quê. Aí ele é o primeiro exemplo, né? Ele tem que começar a ensinar os amigos dele a irem à sala de cinema, pagarem para assistir, para ele não se decepcionar quando lançar o seu, né? Então, falando do audiovisual, praticamente este desafio. A gente percebeu que ele é político, ele é cultural, enfim, econômico, como podemos dizer, porque todos precisam, ninguém trabalha para aquecer. Como falamos, empresários precisam garantir que vão ter lucro se investirem naquela área, e aí nós temos que conseguir criar um público para ver aquilo, e aí precisamos que os políticos também apoiam e entendam que há um negócio possível aqui, mas que nós não estamos a saber, valorizar de forma correta. Enfim, de forma geral é isto. Esta conversa não tem fim. É só um overview. Yeah. Não, mas de fato, pronto, essa consciência que trouxe até eu mesmo, depois de terminar a conversa, vou começar a buscar fazer diferente. E é o que realmente acontece. Muitas vezes nós não temos isso e, de novo, faz parte de uma programação que já foi feita há muito tempo. Às vezes pensamos que é porque nós é que estamos a decidir, mas é uma programação já muito longa. Ok, eu quero voltar um pouquinho
a sua história e falar também sobre uma outra dificuldade, de novo, por causa da programação social que nós temos, que é as artes, de forma geral, em nossa sociedade, são vistas, são marginalizadas e são vistas como, quando tu levas a arte como uma profissão, são vistas como uma profissão que não tem sustentabilidade. As falas são, tu não vais viver só disso, tens que fazer uma outra coisa, tens que estudar uma outra coisa. Faz isso como hobby, isso é uma coisa que podes fazer quando tiveres um time free. Enfim, são várias vozes assim. Eu pessoalmente ouvi isto quando quis seguir música, porque minha principal arte é a música até hoje. E ouvi isso e creio que são muitos jovens que ouvem e muitos até infelizmente acabam desistindo, acabam seguindo por outros caminhos. Encontramos profissionais frustrados porque não estão a seguir aquilo que eles têm, a inclinação, a vocação, exatamente. Então, quero olhar primeiro para si. Como é que foi comunicar primeiro para a sua comunidade que olha, minha cena é esta e independentemente daquilo que vocês dizem ou vão dizer, eu vou seguir isto e ponto. Como é que foi para si comunicar isto? E depois, a pergunta que não quero calar, há sustentabilidade? Vive-se realmente disto neste país? Ok, sobre a primeira questão, na tua explanação acabaste dando muitas respostas. Acho que qualquer artista passa por isso e os primeiros a atacarem são da sua própria casa, né? De facto, a arte de alguma forma está-se a tornar algo socialmente aceito, mas inicialmente era coisa de vândalos, né? Era uma coisa de bandidos, de pessoas que não têm nada para fazer. Mas sempre eu acho engraçado, essas mesmas pessoas que estão a dizer isso estão sentadas em frente a um televisor a ver uma novela e ainda não pararam para pensar que sim, quem são aqueles? São atores, são os tais drogados, né? As músicas que ouvem, enfim, insistem com esses músicos são molenes, são drogados, são não sei o quê, mas está ali a consumir, precisa daquilo, né? Enfim, sei lá, acho que estas falácias ou esta generalização de comportamentos, porque é facto, não é que nestas áreas não existam pessoas que acabam influenciando negativamente a cultura. Em qualquer área, mas a má notícia se espalha muito mais, né? Então é essa que fica na cabeça dos nossos pais, ou ficou na cabeça deles, que acho que até hoje perguntam se eu ainda, como é que eu digo, se já encontrei emprego, né? Ou seja, o que eu faço ainda é um pouco estranho para muitos, né? Mesmo me lembro quando fomos registrar um projeto na Edcanema, as instituições onde a gente passou inicialmente era tipo meio céticos. Uma plataforma de cinema moçambicano, tipo, não tens mais nada útil para fazer, né? E isto termina ou culmina para que falais sobre se realmente é possível viver disto. Em forma de gozação, eu diria assim, a gente que é rica no mundo porque vende palitos de dentes, a gente que é rica no mundo porque faz atadores para sapatos, a gente que porque botões para roupa, agulha, linha, apanha lixo, a gente que é rica porque apanha lixo, trata esse lixo, enfim, se eu for, não vai parar isto, mas eu olhei para as coisas mais que geralmente não pensamos nelas, né? Se calhar eu vou pensar num carro rico porque construiu um prédio, mas não, é simples. Naquele prédio, os blocos foram colocados ferros e os ferros foram ligados por arames. Aquele que faz o arame é tão importante na cadeia do valor como o que faz o cimento.
Enfim, então eu vejo que todas as áreas, não importa qual, todas as áreas é possível ter sustentabilidade, né? Aí já é uma questão de saber empreender. Nós, infelizmente, não aprendemos na escola educação financeira. Hoje em dia vemos nas redes sociais, aprendemos aqui e acolá por forma própria. Mas eu acho que se a educação financeira existisse desde pequeno, desde a primária, sim, porque é algo que tem que ser. A sociedade é econômica, né? Precisamos de nos sustentar, de sobreviver. E eu acho que se essa educação existisse, poderíamos dizer claramente que vivemos disso. Nigéria, o exemplo do surgimento da Nollywood. Foram os próprios cineastas a fazer aquilo que o Mael costuma fazer aqui nos supermercados. Iam parar nas ruas, uma banca com DVD do seu filme. Ninguém lhe ajudou, não apanhou dinheiro entre amigos, pediu emprestado, se endividou, fez o que fez a sua obra, foi vender. Os seus iguais, irmãos, compraram e ele conseguiu sobreviver e fazer ou seja, empreendedorismo de base, né? Ok, mas se nós não nos ajudamos, não entendemos muita coisa sobre finanças, então é tipo, não anda, mas não é porque não pode andar, não. Enfim, eu aqui estou a divagar muito de uma resposta direta, é tipo, como quem quer dizer assim para ti, quando eu não consigo viver da minha arte é porque alguma coisa está a falhar do meu lado. Dizer que 100%, exato. Tu podes formar teu público no teu prédio, faz uma sessão de cinema no teu quintal, se vira, faz o que for. Eu, quando era mais moço e entrou o hip hop no nosso mercado, nós pedíamos à minha mãe sapatilhas, porque os norte-americanos usavam, nós também tínhamos que usar, é o poder, né, da influência da comunicação. Eu sabia que a minha mãe não ganhava metade, vamos lá dizer, do valor daquelas sapatilhas, mas eu exigia, eu queria. E eu via que os nossos pais, falo da minha casa e outras casas, conseguiam, sei lá, muitas das vezes resolver os nossos caprichos, né? Hoje, crescido, eu vejo, resolver capricho significa, não vou dizer ser nhonguista, mas para se entender logo, é que você tem que se virar. Se aquilo não está a dar, cria negócios alternativos, faz... ou seja, ser empreendedor significa resolver problemas. Entende o que falta na tua sociedade e resolva, né? Só que, se calhar, a falta de educação financeira, o preconceito que nós andamos a criar em coisas banais e fúteis, faz-nos, às vezes, não querer levar trabalhos simples, porque, o que é que vão dizer? Nós estamos numa sociedade muito superficial. Sim, exato. Se esse tipo de coisas tivessem sido tratadas da raiz, se calhar nem podemos falar de um país pobre, ou seja... Eu não tenho o hábito de dar uma resposta direta porque já percebi que tudo é uma conjuntura, não existe um único caminho para resolver um problema. Mas eu tenho andado pelo mundo e vejo outras culturas. E o primeiro país que eu fui, que me impactou com uma coisa simples, acho que foi o Japão, onde eu estava a passar por uma rua e uma placa de uma loja caiu, aquelas de publicidade da rua. Eu olhei tipo, é problema do dono da loja, foi o vento que deixou cair, não tem nada a ver com isso. E aí vem alguém a correr, que está passando na rua e pega a placa e devolve ao lugar. Minha mente, o que é que ela ganha em fazer isso? Então, a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção à forma como as pessoas vivem. E o sítio a seguir que me chamou a atenção foi no metrô. Eu estou sentado no metro, as cadeiras... O pano, eu vejo que isto é antigo, aquilo deve ter mais de 20 anos, sem exagero, ali o mesmo pano. Não está pichado, não está furado, não está... É pano, não é? Nossas cadeiras dos machibombos são plástico. Sim, o dos chapas ainda são napas, sim, mas veja, já viste um chapa em dia? Não, mas alguém estragou... só quando é novo. Mas alguém estragou consciente, ele chegou ali,
Não sei se achou que estar bonito não é bom, pegou uma caneta, furou, enfim, consciência sobre aquilo que é nosso, né? Então é muita coisa que nós de base não estamos a resolver e não havemos de conseguir enquanto não começamos a cortar o mal pela raiz, né? Então eu estou aqui a mostrar vários exemplos meio que misturados, mas dizer que realmente não se vive de uma área, eu diria que sim, é difícil viver de cinema, muito difícil viver de cinema em Moçambique, por várias razões que já disse. Se eu não tenho um público para comprar o meu conteúdo, não vou ter o que comer ou como comer, mas tem que se criar. Quem vai criar? Vamos ficar sempre de, o governo isto, não sei quem aquilo, o empresário, what. E é mais ou menos aquilo que eu falei. Eu vou ao empresário e ele me faz essa pergunta. Meu jovem, apresenta números. Quem são as pessoas que vão consumir isso? Então eu tenho que voltar e trabalhar nos números. E hoje em dia, os nossos pais não validam muitas das nossas profissões, mas todos os dias estão a nascer profissões novas. As redes sociais, a inteligência artificial. Os nossos pais, se não se porem ao pau, os empregos deles se tornam obsoletos, né? Eu entrei aqui no vosso estúdio e vi pessoas a trabalhar, ou seja, fui ao departamento onde estava o gráfico, ele está ali a analisar obras para, vamos dizer, talvez buscar inspiração, alguma coisa assim, mas a maioria das obras que ele está a ver são geradas por inteligência artificial. Eu gozei, daqui a nada já não há pessoas a serem fotografadas, né? Enfim, mas ele, como gráfico, agora tem que rever a sua forma de pensar. É mesmo que eu perguntar, e então os gráficos já não é possível viver de ser gráfico em Moçambique? Se ele olhar pontualmente, vai dizer não, porque a coisa está meio que apertada. Aliás, ele nem pode dizer isso porque tem um emprego, né? Mas corre o risco de ser substituído se não pensar como é que eu uso esta ferramenta nova em meu benefício, né? Em meu favor. Enfim, então dizer que não há sustentabilidade é real, mas eu estava a responder de forma que se entenda que é real temporariamente. Se nós fizermos alguma coisa a respeito, muda. É possível viver-se da arte em Moçambique. Ok, boa. Agora há duas questões que quero que exploremos um bocadinho. E a primeira é com relação às redes sociais, que estava aqui a falar. Nós fazemos parte de gerações diferentes, tanto de forma profissional, tanto como indivíduo. Eu não sei como era antes, quando mais jovem, para si, mas, por exemplo, o que eu noto hoje em dia é que, número um, nós temos isso que estávamos a falar, essa tendência de nos compararmos muito, de buscarmos validação dos outros e por aí vai, e muito deste comportamento vem por causa do consumo das redes sociais. As redes sociais é que vêm programar isto dentro de nós. E muitas vezes eu vejo não só outros criadores, eu próprio me vejo neste sítio onde perco a produtividade. Ao invés de pensar em criar, em produzir, eu penso como superar a pessoa X, como ser melhor que a pessoa X. Não que seja errado, mas muitas vezes nós produzimos para superar a outra pessoa e não focamos em produzir para transmitir a nossa mensagem, para, expressar aquilo que realmente nós queremos expressar. Então hoje em dia tem sido muito difícil. Tanto é que eu tenho que implementar formas de fazer divisão entre o consumo das redes sociais e o meu momento de criação. Eu não sei se isso aconteceu consigo ou se existiu alguma coisa similar. Talvez sim, porque nossa área também demanda muito do nosso cérebro, pode nos criar burnout e por aí vai. Então, o que eu quero extrair de si é como é que tu consegues manter a produtividade
em tempos onde há muita distração? A verdade é que manter a produtividade em tempos atuais é muito difícil, né? Muito difícil. Assisti um documentário na Netflix sobre redes sociais e ficou evidente ali, porque eram técnicos que... Exato. Então, ficou claro que as redes sociais trabalham para que essa distração exista e seja permanente. E quando encontra, vamos dizer, mentes fracas ou facilmente influenciáveis, certamente acaba ganhando o seu espaço, né? Eu não diria que no nosso tempo era muito diferente. Eu dei o exemplo das sapatilhas, porque era algo que a gente via na televisão, não havia internet, mas mesmo assim influenciava-nos a ponto de criarmos barulho com os nossos pais para termos aquilo que estão a usar nos States. E a questão é porquê? Porque tinhas os teus vizinhos, colegas, amigos que olhavam, tipo, esse tipo não tem, ele está ultrapassado, é matreco. Ou seja, isso não é de agora, né? O que as redes sociais vieram trazer e fazer com que esta necessidade fosse mais, como é que eu digo, sim, urgente. E as pessoas hoje em dia, se calhar naquele tempo, eram poucos os que podiam roubar ou entrar em esquemas para poderem mostrar aos outros que eles também têm, mas hoje em dia já é para ontem, né? É para ontem. Eu consigo conversar com pessoas que são capazes de se envolverem em coisas para conseguir comprar uma casa ao lado da casa de fulano de X para poder dizer que eu também moro nesse bairro. É tipo, é o nível de ostentação e, enfim, que a gente chegou. Mas ele não sabe por que está a fazer aquilo. Nós estamos a falar desde o início isso. Alguém está a influenciar. Do mesmo jeito, este é o ponto que eu acho que nós deveríamos nos focar. Do mesmo jeito, se as nossas, eu falo instituições de influência, tipo governo, etc., se envolvessem nisto para resolver essas questões, falo neles no sentido de nós temos a lei do mecenato, que não funciona porque existe uma necessidade dos ministérios, cultura, economia, finanças, entenderem como é que a cultura e as finanças realmente podem ser validados, mas eu disse que eu respondo muitas coisas com um objetivo, né? Mas acho que está claro. O que eu quero dizer é que, imagina, a lei do mecenato funciona mais ou menos assim. O Ministério das Finanças define, a economia define quanto pode apoiar a cultura num determinado ano, vamos dizer. Vamos supor que eles decidam apoiar em 10 mil meticais, 10 milhões de meticais, melhor dizendo, para ser um número maior. E eles não vão tirar, o Estado não vai tirar 10 milhões de meticais. O que o Estado vai fazer é isentar empresas de pagarem 10 milhões de meticais. E aquelas empresas têm que levar esse dinheiro que seria canalizado para o Estado e apoiar a cultura. Isso funciona um pouco mais cá para o desporto, mas para audiovisual, cinema, etc., não sei, ainda não pegou, né? Mas agora imagina, eles é que estás a perceber coisas que talvez não tinhas entendimento antes. O governo, a partir do momento que autoriza as empresas que se inscreveram no programa para financiarem a cultura, não só permite, vamos assim dizer, que aquele dinheiro vá para a cultura, mas também define o tema, o que esse dinheiro especificamente deve investir. Então, suponhamos que o turismo, as finanças ou outros ministérios tenham alguma coisa para se resolver. Nós estamos aqui a falar de questões culturais, hábitos, costumes, etc., manias, deitar lixo no chão, né? E eu obrigo que todos aqueles que receberem e foram beneficiados com aquele financiamento têm que gerar documentários e filmes que falem sobre isso. A nossa maneira de vestir, ir buscar histórias
passadas, para entendermos nossas origens, quem somos, por que pensamos assim, etc. Tudo isso já percebemos que é influenciável e somos influenciados pelo Ocidente. Então, se nós criamos essas políticas e criamos, como é que eu diria, e conduzimos a narrativa, começamos a criar espaço para, culturalmente, questões pontuais serem resolvidas. Eu dei exemplo aqui do Japão, Japão, Malásia, Singapura, enfim, Dubai, etc. Sítios, falei os que lembrei-me, foram os que eu percebi que alguém deitar lixo no chão, essa pessoa sente-se cobrada sozinha em apanhar e ir pôr no sítio correto. Ou levar com ela até encontrar uma lata de lixo, só a casa, se for o caso. Mas enfim, de onde que veio estes hábitos, né? Eu disse que não existe uma resposta linear para tudo. Eu podia falar que políticas duras como amputar braços, como fuzilamento, etc., resolveram muitas dessas questões. Mas muitas delas, as crianças que estão a nascer hoje, etc., não viveram essas épocas, mas já pegaram dos pais aquele hábito e são influenciados. Vou dar outro exemplo aqui que me ocorreu. As novelas, dramas da Coreia, doramas, etc., já estão a conquistar seu espaço no mundo. Analisa bem a elas. Eu já aprendi sobre cultivo de batatas, já aprendi sobre moda, já aprendi sobre finanças. É uma novela de entretenimento. As pessoas estão ali viciadas naquilo, tem gente que até chega no serviço cansado porque não consegue largar. Mas o que é certo é que alguém lá decidiu que isto aqui não pode ser só entretenimento à toa. Nós temos que transmitir alguma coisa. Então, se encontrares uma sobre serviço de saúde, vais aprender sobre serviço de saúde, ética, enfim, sobre corrupção, vais aprender sobre isso. Então, voltando para nós também temos esse poder se ativarmos uma lei. O governo não tem que tirar dinheiro, tem que permitir que esse dinheiro seja usado e com um objetivo específico. Aí a questão, quando eu disse que os ministérios não se encontram, ok, o Ministério das Finanças permite, portanto, entre aspas, que a cultura possa lançar esse projeto. A questão que eles colocam a cultura, e como é que o nosso dinheiro, aquele dinheiro do imposto, nós precisamos de dinheiro, como é que esse dinheiro vai voltar? Né? Aí eu iria para um estudo de caso, não sei se consigo dizer isso muito rápido, mas o Brasil, os cineastas reuniram-se, quantificaram o que fazem, criaram uma tese, levaram ao Parlamento e defenderam a causa. E no caso seria mais ou menos, em cada 1 milhão de meticais investido no cinema, e aquele filme tem que alugar casas, tem que empregar pessoas, tem que meios, enfim, já percebeste. É que quando recebes aquele dinheiro não é para ti, mesmo que seja para ti, mesmo que fosse para ti, tens que gastar com alguma coisa. Eu quero que entendas que investes em alguma coisa. E quando segue-se a cadeia de valor de todo este gasto, etc., que foi feito, normalmente filmes inspirados pelo turismo, iríamos filmar em Inhambane, etc. Enfim, iríamos começar a movimentar a economia, né, de diversas regiões, porque não nos interessa fazer só filme sobre Maputo, etc. e tal. Mas eles provaram nesses cálculos que voltava cerca de 4 vezes mais em impostos para o Estado. Então, o que eu sinto falta aqui do nosso lado é esta união. O que tem que acontecer neste momento, do meu ponto de vista, é que nós temos que deixar de ser egoístas, criar, vamos dizer, um entendimento comum entre os cineastas e agentes da cultura. Eu até nem me lembro no início se estava a falar de arte em geral ou estava já concentrado no cinema e audiovisual, mas seja qual for a área, o processo é o mesmo. Provar de que maneira aquela arte beneficia a comunidade. Seja, às vezes tem artes que nem beneficiam monetariamente, posso assim dizer, mas conseguem, sim, transformação e formação do indivíduo com um pensamento elevado, vamos assim dizer.
Enfim, esta conversa pode nunca terminar, mas eu queria aqui só mostrar que um dos nossos maiores desafios é cada classe se unir, né? Quando há associações, etc. Acho que é com este objetivo. Precisamos nos unir. Em Maputo, em Moçambique, a partir do momento que existe, vemos isso no Net Canema, Nollywood, Niassahood, Mozihood, Mozahood, Niassahood, naquela hood, não sei se repetir alguns, prova essa desunião. Então, mas se nós todos nos reuníssemos e começássemos a gerar números para que pudéssemos apresentar ao empresário, ao Ministério das Finanças e Economia, que realmente o nosso trabalho gera retorno, isto ia fazer muita coisa começar-se a desbloquear. E para além de usar a nossa arte para formatar uma sociedade para que seja mais justa, mais correta. Acho que antes de ontem, vi por aqui, estou a ver o motorista do Chapa, bebe o que estava a beber, e pela janela, lança. Meu Deus. E aí ele quando chegar lá à frente vai dizer, essa cidade está suja, ninguém limpa, não sei o quê. Mas foi ele que provocou aquilo. Enfim, problemas culturais de base têm que ser resolvidos. Tentei lançar algumas fórmulas, etc., que apesar de ser um indivíduo único, mas acredito que se alguém ouvir e levar a sério, certamente irá provocar uma mudança global, né? Super nice. Ivandro, como disseste, há muitas coisas por explorar. No tempo que temos, muito provavelmente não, com certeza nós não conseguimos explorar tudo isso. Mas o essencial tu deixaste ficar, e agora mesmo para fecharmos, como forma de conclusão, vou-te pedir que dês aqui algumas dicas, assim, de forma sintetizada, o que é que o indivíduo que aspira a entrar para a indústria do audiovisual, do cinema, precisa ter em mente antes de decidir entrar cá em Moçambique? Ok, dificuldades já falamos e ficou provado que não vão deixar de existir. Mesmo na França, que o cinema está no topo. Consegues encontrar pessoas a fazerem greve por alguma coisa no audiovisual. Então, problemas nunca vão deixar de existir. O que eu diria aos cineastas, que está a acontecer muito neste momento, é através do Net Canema a gente percebe que do Rovuma ao Maputo está-se a fazer alguma coisa. E a maioria que está a fazer são aspirantes de cinema. Estão a começar agora, né? Mas um erro que eu diria que está a ser cometido é o facto de quererem fazer sozinhos, né? Eu cometi esse erro quando comecei. Eu assistia a um vídeo na MTV, etc. e copiava-o no meu próximo cliente, né? Não me inspirava, copiava, né? E podíamos até juntar 3, 4 obras e tentar formar um vídeo musical. Mas era algo errado. E alguém no meio do processo chamou a atenção que por que razão tu copiaste este vídeo para fazer um outro vídeo? Tu sabes o que o realizador original queria transmitir com aquela cor, com aquela luz, com, sei lá, às vezes até o figurino, a arte que estava ali, por que ele fez assim? Eu dava respostas como, não, eu gramei da cena e estou simplesmente a copiar, né? Não era de forma consciente, não havia, portanto, como é que eu digo, algum conhecimento científico por detrás das ações que eu estava a tomar, ou decisões. É isso que eu vejo muito acontecer hoje em dia. Então, alguém que está a entrar no mercado, eu sei que quando entra, ele está a entrar porque viu um problema. Podem ser de várias ordens. Pode ser porque aqui nessa terra ninguém ajuda ninguém, eu vou entrar,
Não pode ser porque ele está a ver uma coisa muito consistente acontecendo na televisão, no audiovisual no geral, na internet, etc. Tipo, por que as pessoas estão a filmar assim? Isso está errado. Eu vou abrir a minha empresa, eu vou mostrar a eles como é que deveria ser. Enfim, seja por qual for o motivo, eu entendi nesses anos, que já são mais de 20 de estrada, que é uma ciência. Assim como você estuda português, matemática, física, etc., você também vai a uma faculdade para estudar cinema. Existe um motivo para isso, né? As coisas não estão ali à frente da tela à toa, né? Falei daqui das regras no início. Bom seria que estivesse a quebrar uma regra que conheces, né? Então é tipo isso. E às vezes por falta, vamos lá dizer, de escolas, de lugares, centros de formações, etc. Em Maputo até há uns tantos, mas não sei ao longo do país como é que isso está. Eu vejo eles muito a reclamarem. Mas eu noto que pessoas como eu e outros que estão no cinema já há muitos anos não têm problema de entrarem num projeto, né? Tipo, a pro bono mesmo. Tipo, mas as pessoas quando começam, por mais que não seja eu ou alguém, mas alguém que sabe o que está a fazer, as pessoas quando começam têm uma dificuldade de pedir apoio. E geralmente quando pedem apoio, quando tentam pedir o apoio, são renitentes à correção, não aceitam a correção. Quando me entregas um guião e eu começo a arriscar, não, eu estou a ajudar-te. Aquele meu não, eu estou a ajudar-te. Eu sei o que estou a falar, mas tu ainda estás emocionado. Tu estás, tipo, aquilo que eu estou a fazer vai arrebentar, eu sou o tal e não sei o quê e tal. Então, quando eu corrijo negativamente, vamos lá dizer, quando a gente corrige mostrando pontos negativos naquele projeto, a gente está a ajudar. Mas são muitos os que olham aquela ajuda de forma negativa. Tipo, eu fui ter com uma oxa, ele riscou, não, diz que está tudo errado, ele pensa que o quê, etc. Estou a falar de uma oxa, mas podia estar a falar de Sol, do Licínio, etc. Ou de outras pessoas técnicas na área que já estão rodadas, né? Enfim, então eu percebo essas duas coisas. Os newcomers, os aspirantes a cinema, as pessoas que estão entrando no audiovisual agora, deviam ter a humildade de ou vão a uma escola, vão se formar, porque é uma ciência, é uma arte, precisa de regras, e tem conhecimento para isso, existe conhecimento para isso. Ou então as duas coisas que eu ia dizer é ir buscar apoio exatamente de alguém que sabe, por mais que não tenha capital financeiro para ter a equipe toda formada por técnicos altamente qualificados, mas pelo menos alguém, uma pessoa que seja, só para orientar o processo de produção e etc. E eu acho que cometeriam muitos erros, né? Porque de forma global eu diria, a gente fez Netcanema para unir o cinema nacional e para divulgar para fora do país. Mas quando as pessoas de fora procuram-nos para ter conteúdos nacionais, se está bom na imagem, tem um erro no som. Se está bom o áudio, ou a imagem, ou então a história não é história. Enfim, os atores, a entrega, a performance, a energia, as emoções, enfim, muitas questões que as pessoas ignoram têm um porquê. Procura alguém que entende desse porquê e que seja o teu start, né? Sei lá, em outro momento eu diria, não desiste dos teus sonhos, vai à luta, etc. Tal. Mas eu vejo que já há muita gente a desafiar, a ultrapassar esta barreira de fazer as coisas. Mas não está a adiantar muito fazer e fazer mal, porque depois nós que assumimos agora uma posição de distribuidores, não temos obra para distribuir. Temos muitos filmes, mas nenhum com qualidade para passar. E o que acontece geralmente é que quando um faz bem, é tipo, esse é o filme, mas fez-se só o básico. Sim. Justamente porque é o famoso detalhe. Queres usar o título do filme que estás a referir, que está na tua mente? Não, não quero falar disso. Não queres falar? Filme. Ok, não a crítica aí seria muito mais... E isso é uma parte que eu diria que falta. Começou, eu vejo através da Mbenga, que eles estão
a especializar-se em crítica de cinema. Okay. Isso é perfeito. Por quê? Porque muitos desses cineastas não sabem que erraram. Ele fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro e está convencido que está a arrebentar, é o tal, né? Mas, sim. Só que, de novo, desculpa te cortar, é aquela consciência que estavas até a dizer, quando nós aparecemos para falar alguma coisa, a questão é quem é essa pessoa? Estás a falar isso? Está a falar o quê? Por isso é que... Enfim, é tudo muito complexo e eu confesso, nunca estudei cinema, não entrei em nenhuma faculdade. Hoje em dia tem muitos cineastas formados, vamos assim dizer. Eu tenho a prática, eles têm a teoria, mas eu percebi que precisava da teoria, foi aí que eu vi os meus erros, né? Foi aí que eu percebi que não podia fazer coisas porque eu gosto, porque eu acho, mas tinha que encontrar uma resposta científica para justificar a minha decisão. Até quebrar uma regra é uma regra de cinema, né? Mas para isso é preciso conhecer e saber as regras. Enfim, eu acho que, em suma, para fechar é mesmo isso. Não desistam daquilo que estão a lutar, mas formação. Ou alguém que entenda o que está a fazer tem que estar por perto, né? Super nice, Evandro. Thank you. Conversa super necessária e acredito que vai agregar valor à pessoa que estiver a assistir, né? Porque no final do dia é isto que nós queremos, esse é o nosso objetivo. Mais uma vez, obrigado. Fechamos o episódio por aqui. E pronto, esperamos te receber numa próxima conversa, num próximo papo sobre nada. Um papo sobre nada. Espero que de facto façam o que acabei de dizer aconteça, as pessoas vejam, aprendam, partilhem, porque a única forma desta informação ou deste raciocínio chegar a mais pessoas é partilhando. Vamos mostrar que nós não somos os tais que não gostamos daquilo que é nosso, vamos partilhar. Valeu, obrigado pelo convite. Thank you and cut.